Flamengo, ele mantém a esperança de conquistar mais um título, é o maior vencedor do campeonato estadual, não vai ter esses 2 jogos a mais que um quadrangular de rebaixamento implicaria, né, na vida do Flamengo, sem contar o constrangimento. O Felipe Luiz conseguiu observar, dar minutagem, colocar jogadores jovens, Douglas Telles, o Wallace entrou muito bem, verdade que quase foi pro Bragantino, não foi. O Douglas Telles, o garoto, né, de 18 anos, entrando, fazendo um gol no Maracanã, o seu terceiro na LED pelo Flamengo. É isso, assim, o Flamengo fez o que tinha que fazer, mesmo com uma equipe alternativa. O Flamengo é infinitamente melhor que o Sampaio Corrêa e eu não estou faltando respeito nenhum com o Sampaio Corrêa, foi nítido. Os números, na partida, no placar, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Só que nessa situação, eu acho muito importante uma goleada do Flamengo para que motive esse time novamente. E o Flamengo atropela o Sampaio Corrêa no Maracanã e chuta pro alto a possibilidade de jogar o quadrangular ou até ser rebaixado pelo Campeonato Carioca. Foi 7-1, uma partida pra lá de impressionante. Um time inferior, é claro, mas o Flamengo conseguiu fazer uma partida com vários gols e vários destaques. Vamos ver como a mídia reagiu a tudo isso, que foi que eles falaram após essa grande vitória do Flamengo, que vinha deixando a desejar em jogos importantes. Então se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like e vamos para o vídeo. Uma goleada contra o Sampaio Corrêa para o atual time principal do Flamengo não tem peso nenhum. Só que nessa situação, eu acho muito importante uma goleada do Flamengo para que motive esse time novamente. O Flamengo, nessa temporada, tá um time apático, tá um time displicente, tá um time que tá muito mal num momento muito importante, que é o começo do Campeonato Brasileiro. Então que essa goleada contra o fraquíssimo Sampaio Corrêa só sirva para motivar os jogadores do Flamengo, para dar confiança de novo e dar tesão para esse time do Flamengo, que tá tão apático nesse começo de temporada. Então, a única importância desse resultado, claro, é evitar um rebaixamento no Campeonato Carioca. Que o Flamengo tira a onda com os rivais de ser incaível, que nunca caiu em situação nenhuma, nem no Brasileiro, nem no Carioca. Mas também, principalmente, para o Flamengo acordar, para motivar esses jogadores, para o Flamengo começar a jogar alguma coisa nos jogos que interessam. Principalmente o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo começa muito mal e isso pode custar caro mais pro final da competição. Então, importância desse jogo, dá fim aí a chance de rebaixamento e, claro, ver se o Flamengo acorda, se toma vergonha e começa a jogar perto do que jogou na temporada passada. Quer completar, só para completar, se o Nova Iguaçu tivesse vencido a Portuguesa, o Flamengo podia fazer mais 7 gols no Sampaio Corrêa. Não ia adiantar 15, nada, né? Que não adiantaria, o Flamengo estaria no quadrangular do rebaixamento. Para o Flamengo, nesse caso, serviria até um empate, né? No caso da Portuguesa e Nova Iguaçu, sim. O Nova Iguaçu teria que vencer o jogo. O jogo está 1-0 Portuguesa, no acréscimo ainda. Que está com mais de 53 minutos. Já agora, o que eu acho relevante... A gente ainda não pode chamar o Flamengo de classificado, sei não, lá. Né? Se acontecerem 2 gols no jogo... Saem 2 gols 2 aí gols do Nova acréscimos. Iguaçu nos últimos lances do jogo, o Flamengo está fora. Agora, outros 2 gols da noite evitaram uma situação um pouco desagradável, que foram os gols do Volta Redonda contra o Madureira e o gol do Bangu contra o Boa Vista, porque impediram que o Botafogo entrasse em campo amanhã sem ter o primeiro lugar do grupo garantido, porque colocaria o Botafogo na seguinte situação. Se perder, é evidente que não o pega profissional de futebol tenta ganhar o jogo. Uhum. Eu não acredito que um profissional entre deliberadamente por outro resultado. Mas o jogo seria cercado de um fator que é desagradável para o esporte. Você entrar em campo sabendo que a vitória te coloca numa situação pior do que você não ganhar o jogo. Terminou, hein? Agora podemos tratar o Flamengo como classificado. Acabou Portuguesa e Nova Iguaçu encerrado. Então agora é definitivo, porque o Botafogo não perde mais a primeira posição. O jogo nas quartas é Botafogo e Flamengo. Mas o Botafogo poderia amanhã contra o Vasco entrar sabendo que se ele ganha é o Flamengo, se ele não ganha é o Boa Vista ou o Madureira. Lembrando que a vitória do Flamengo tirou do Vasco qualquer possibilidade de disputar o quadrangular de rebaixamento. Isso, né? Isso encerra a questão. O Vasco entra classificado o Vasco também. entra classificado e o Botafogo entra em primeiro lugar pela combinação de resultados. Praz, boa noite. Boa noite, Barreto. Boa noite, Mansur, pessoal de casa. O Flamengo começa o campeonato da maneira que começou, com
jogadores do Sub-20, aí chama, como todo mundo falou, a cavalaria no jogo contra o Vasco, vence, e agora vai para esse jogo de hoje, precisando vencer para não ir para o quadrangular do rebaixamento, para a disputa do rebaixamento e também para classificar. Primeiro tempo, o Flamengo sempre foi superior o jogo todo, mas o primeiro tempo com um placar bem magro e o que dá uma certa instabilidade, uma certa apreensão. Aí no segundo tempo o Flamengo deslancha e faz um sonoro 7-1, né? E agora o Botafogo que dá o azar, né? Porque é o azar. O Flamengo, a gente não pode dizer que é azar de enfrentar o Botafogo, porque o Flamengo estava preocupado, de repente, em não classificar. Então, para o Flamengo que viesse... O azar para o Flamengo seria disputar quadrangular antes de rebaixamento. Mas o Botafogo tem um azar, óbvio. E se fosse ao contrário também, se o Botafogo estivesse brigando e pegasse o Flamengo, porque num grupo onde classificam 4 e a gente tem um clássico logo na primeira fase eliminatória, não é bom para nenhum dos dois, né? Vamos então ao Maracanã, onde Jader Rocha repetiu, olha ele aí, 9 vezes, porque teve gol anulado também, né? Não, 10. 10? O pênalti que voltou, né? O pênalti que voltou é verdade, Ramiro. Teve isso também. Tá rouco. Olha, quase um time inteiro aí, hein, Jader? Boa noite para você, pro Led e pro Ramon. Abraço, amigos. Valeu, Barreto, Mansur, Praz, galera que tá com a gente aqui no Troca de Passe. Você vê, vida de narrador é assim, cara. A gente tem que estar preparado. Gritei 10 vezes para valer 8. Tá bom, né? Os caras batem 2 pênaltis para fazer hoje. Hoje foi a consagração. Foi. Estamos bem, começando bem a temporada. Amigos, acima de tudo, classificado o Flamengo com esse histórico 7-1 no Sampaio, mas já projetando, pensando algo para o calendário. O Flamengo, ele mantém a esperança de conquistar mais um título, é o maior vencedor do Campeonato Estadual, não vai ter esses 2 jogos a mais que um quadrangular de rebaixamento implicaria, né, na vida do Flamengo, sem contar o constrangimento, mas é um clássico, é um jogo contra o Botafogo. Não estava nos planos, evidentemente, do Botafogo encarar o Flamengo e do Flamengo encarar um Botafogo no mata-mata tão cedo no Campeonato Estadual. Boa noite, amigos. Não deveria estar, né? Mas era uma possibilidade. Porque imaginava-se que o Flamengo poderia até passar em segundo ou em terceiro, Sim, se tivesse tropeços nos outros jogos, né? Só que Boa Vista e Madureira pontuaram. Então não deu para escapar, mas pelo menos o Flamengo conseguiu chegar. Vai pegar um Botafogo que também tem essa possibilidade de ainda brigar pelo título da Taça Guanabara. Eu estava vendo aqui a questão que o Botafogo ganhar do Vasco amanhã, ele chega a 12 pontos. sim. O Fluminense, ele já tem 12 pontos. Então, se o Fluminense empatar com o Maricá, me ajuda, o Mansur, o Fluminense é o campeão da Taça Guanabara. Essa é a tendência de Taça Guanabara e ele fica com a melhor campanha da fase inicial. Mas, enfim, eu acho que estava mapeado esse Flamengo e Botafogo. Como, nesse momento, está mapeado o Fluminense e Vasco, né? Exato. E obriga o Vasco a ganhar do Botafogo amanhã para tentar sair do 4º lugar e escapar do Fluminense também nas quartas de final. Como estava mapeado que o Flamengo ia golear o Sampaio Corrêa, né? Pelas circunstâncias, pelo momento do Flamengo, precisava dar uma resposta ao torcedor, fazer um jogo, não vou dizer convincente, que o adversário era muito fraco, mas era necessário fazer um resultado contundente, soltar alguns jogadores. O Paquetá fez um bom jogo individualmente, jogou bem. O Samuel Lino voltou a fazer gol. Pedro fez 2, ainda não havia marcado na temporada. Samuel Lino não havia feito gol, fez. Bruno Henrique fez 2, também não tinha nenhum gol na temporada. Enfim, foi um gol para destravar os jogadores. Se o Flamengo vai aproveitar o embalo, a gente vai ter que esperar os próximos jogos. Terça-feira o Flamengo já joga contra o Vitória no Barradão. Depois tem um clássico com o Botafogo, que a tendência é que seja no sábado de Carnaval, até porque o Flamengo viaja terça de Carnaval para Buenos Aires, para jogar contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana. Então a tendência é que esse Botafogo e Flamengo seja no sábado de Carnaval. Então a gente vai ter que esperar, porque o calendário é forte agora. O Flamengo conseguiu o que ele precisava hoje, mais do que uma classificação. É estancar a sequência ruim e dar uma resposta positiva ao torcedor, que não compareceu. Hoje, há muito tempo eu não vi um Maracanã tão vazio no jogo do Flamengo, 24, quase 25 mil torcedores. Para jogos do Flamengo é pouca gente, mas hoje
um temporal no Rio, bloco por tudo quanto é canto, carnaval já pegando fogo. Não rolou. Foi 25 mil pessoas. Agora, há muito tempo eu não via o Flamengo jogar para 25 mil pessoas no Maracanã. Ô Ramon, o jogo dá sinais, né? Por tudo aquilo que a gente repercutiu aqui já, daquilo que a gente já está projetando, mas ele dá sinais para o Felipe, né? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Jader, Lédio, Praz, Mansur, Barreto, quem está com a gente no troca. É isso, né? Foi um jogo de observação. Um jogo para dar mais entrosamento, para dar mais ritmo ao Paquetá. Como o Led falou, fez uma partida individualmente falando muito boa, gostei muito das movimentações. Everton Araújo, precisamos destacar também, tomou conta ali do meio de campo, roubando bola, se impondo fisicamente, tanto por cima quanto por baixo, fazendo o time andar, o jogo do Flamengo andar. Importante para o Royal, 2 assistências, importante para o Lino. É isso, o Felipe Luiz conseguiu observar, dar minutagem, colocar jogadores jovens, Douglas Telles, o Wallace entrou muito bem, verdade que quase foi para o Bragantino, não foi. O Douglas Telles, o garoto, né, de 18 anos, entrando, fazendo um gol no Maracanã, o seu terceiro, né, Led, pelo Flamengo. É isso, assim, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Mesmo com uma equipe alternativa, o Flamengo é infinitamente melhor que o Sampaio Corrêa, e eu não estou faltando respeito nenhum com o Sampaio Corrêa, foi nítido. Nos números, na partida, no placar, o Flamengo fez o que tinha que fazer. E uma coisa só para fechar agora da minha parte, que depois eu queria até, se pudesse, a gente debatesse. Eu acho que sim, Mansur, Praz, Barreto, né? A gente está chegando na reta final da primeira fase dos estaduais, com muitas das equipes da Série A brigando para se classificar, ou não classificando, né? É um fato que pode acontecer e pode ser recorrente daqui para frente, né? Ter o estadual, uma temporada que acaba muito tarde, um estadual começando muito cedo com um brasileiro, isso pode ser recorrente daqui para frente. Pois é, galera, foi isso aí, né? O Flamengo venceu por 7-1. Foi uma partida interessante, né? Onde o Flamengo teve ali muitas possibilidades. É um time muito fraco, é verdade. Mas olhando os números aqui, a gente consegue perceber, né, de que o Flamengo fez o que tinha que fazer, né? Pedro marcando 2 vezes, Bruno Henrique marcando, Samuel Lino fez uma partidaça onde fez um gol e deu 2 assistências, Emerson Royal também deu 2 assistências, Bruno Henrique marcou 2 gols, né? E tivemos também o Douglas Telles, né, que é o jovenzinho aí do Flamengo, que tem apenas 18 anos e conseguiu marcar gol também nessa partida. Então, claro que não dá pra gente falar, nossa, foi uma partida onde o Flamengo agora mostrou toda a sua força. Não, porque o Flamengo veio de jogos importantes onde perdeu, né, empatou. Então, acho que esse jogo é mais assim para trazer uma confiança para o Flamengo. E quem sabe ser uma virada de chave, né? Porque agora vai ser de fato mata-mata. O Flamengo vai ter que lutar mais, né? Se quiser vencer o Campeonato Carioca, né? Taça Guanabara. E é justamente agora que vai precisar mesmo, né? Que vai precisar que o Flamengo tenha essa intensidade, né? Tenha o aparecimento dos grandes jogadores, lembrando que Jorginho não atuou hoje, lembrando que Arrascaeta não jogou hoje, né, que são peças super importantes, mas que não atuaram e podem, né, voltar com toda certeza para os próximos jogos, onde o Flamengo vai, né, ter que disputar o Campeonato Brasileiro, né, e também a reta final aí da Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Então, se você curtiu esse vídeo aí, se inscreve, né, deixa o like, ativa o sininho. A gente agradece a todos vocês, tamo junto e até o próximo vídeo. Vitória muito importante do Flamengo. Ficamos por aqui.